Olha aí, meu brother. Fala comigo, vou deixar você iniciar, eu faço a oração. Fala o propósito dessa live aí, desse nosso bate-papo aí. Aí depois eu vou fazer uma oração, a gente canta um louvor pra gente iniciar, Amém. Bom, ok? é, o propósito dessa live aí, eu acho que o tema já diz por si só, né? A gente não precisa explicar muito. Conversando com o Jackson aí nesses últimos dias aí, meses, a gente sentiu essa necessidade de fazer essa live. A gente queria fazer, na verdade, ali na igreja junto, mas devido às circunstâncias, né? Para o nosso crescimento espiritual. A gente está necessitando nesses últimos dias aí de entender a nossa posição, entender quem somos e para que fomos chamados. Então, esse foi o nosso intuito aí, que a gente possa estar aí com o coração aberto para receber de Deus, como eu tenho aprendido, que possamos ter um coração ensinável para aprender mais de Deus. Amém? É, esse propósito nasceu no nosso coração aí, né? A gente tem estado afastado um pouco aí de algumas pessoas, não de todos, né? Infelizmente a gente tinha uma programação, ensaio, culto quarta, culto sexta, culto domingo, e quando não tinha culto departamento aos sábados a gente teria que estar. Então, isso acabou afastando a gente um pouco e a gente respeita, porque, né, como a gente sabe, esse momento que nós estamos passando de pandemia, a gente não pode estar dando mole, né? Não pode não estar tendo aglomeração de pessoas, não pode estar. Então a gente está respeitando, a gente não está tendo ensaio, está tendo culto quarta-feira e aos domingos. E então eu e o Gilian, a gente decidiu fazer essa programação aí, se a gente está estudando alguma coisa, eu dei a ideia para o Gilian, e o Gilian imediatamente abraçou a ideia, já viu o estudo, ele, a Joelma, a Vivi, abraçaram essa ideia aí e quero agradecer primeiramente a Deus e a Vivi, a Joelma aí, né, Gilian, que ajudou a gente em tudo aí. É, E a gente está no propósito de oração, né? Nós estamos orando. A gente já está em uma semana de oração aí, eu, Gilian, minha esposa, Joelma, Vivi, às 11 horas, pela vida de vocês, pela vida de todos vocês, pela nossa vida. Eu não vou falar que é pela vida de cada um de vocês, não. Pela nossa vida, porque nós somos uma família. Então, a gente tem orado por você, orado pela tua família, pedindo a Deus que venha guardar você, venha guardar a tua família. Então, aproveite a cada minuto o que Deus vai proporcionar para a gente nesse momento, aproveita tudo, que eu tenho certeza que no final você vai ver o que Deus quer falar e o que Deus quer de você, realmente quer de você. E, e uma das minhas palavras que eu quero deixar para você aqui nessa noite é que às vezes a gente indaga muito a Deus, né? Com as nossas petições. E esses dias eu indaguei a Deus, falando com Deus, Senhor, eu tenho pagado um preço, né? Tenho tentado ser honesto, andar justo, fazer a tua vontade. E o Espírito Santo falou no meu coração algo muito forte. E às vezes a gente leva a Deus esse tipo de oração que nós estamos pagando o preço, e Deus falou para mim que o maior preço foi pago naquela cruz. Um preço que eu não consigo pagar, que nenhum de vocês consegue pagar, que nenhum de nós conseguimos pagar esse preço. Hoje nós somos resultado de um preço que Deus pagou lá naquela cruz. Então, se você está de pé hoje, a gente tem que esquecer esse negócio de que estou pagando o preço, que isso, aquilo, não. Porque o preço já foi pago por mim, por você. Então, hoje, eu e você, nós somos livres para fazer a obra de Deus, nós somos livres para pregar, nós somos livres para andar em santidade, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Eu queria deixar essa palavra para o teu coração. Acabou o tempo de mamadeira, acabou o tempo. Eu e Gilian estava conversando e Gilian falou uma coisa muito forte: acabou o tempo de chupeta na boca. É o tempo de você entender o propósito que Deus tem para você. E se você não consegue passar pela dificuldade, você não vai conseguir chegar ao propósito, porque a dificuldade vai te levar até o propósito. Amém? Então feche seus olhos onde você está. Quero que você abra teu coração nesse momento que nós vamos estar juntos aí, amém? A Vivi tá aí? Se a Vivi tiver, eu vou pedir a Vivi para entrar. Vou pedir a Vivi para fazer essa oração pela gente. A Vivi é responsável pelo cultivo espiritual, né? Como eu e Gilian já demos uma palavra, eu vou pedir a Vivi para entrar e iniciar essa nossa reunião com essa oração. Depois nós vamos cantar um louvor junto e vamos partir para ouvir o que Deus tem
para os nossos corações. Amém? Vivi? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora gloriosa de oração, Senhor, nós entregamos, Senhor, esse trabalho em Suas mãos, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos a Ti, Senhor, que direcione da melhor maneira possível, assim como o Senhor tem falado conosco, Pai, por essas madrugadas. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar presente aqui neste lugar, que cada casa seja alcançada, cada coração, cada pensamento, Pai, seja, Senhor, agora, Senhor, um coração ensinável, Pai. Nós estamos estudando a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que ela entre nos corações e na mente, ó Pai, que possa germinar, que possa dar fruto, que o Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira maravilhosamente, assim como tem trabalhado em nossas vidas, ó Deus. Entra, Senhor, em cada lar, em cada família que está representada, Pai. Direcione, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui no meio de nós, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor, para tratar com cada um de nós, assim como o Senhor já tem tratado, Senhor. Aleluia, Senhor. Quando nós dispusemos, ó Pai, a estar, Senhor, na Sua presença e estudar da Sua palavra, o Senhor tem tratado conosco, Pai. A Sua palavra, Senhor, aleluia, Senhor, ela corta, Senhor, como espada de dois gumes, ó Pai, corta tanto aqui como na vida dos irmãos, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha tratar de maneira maravilhosamente, Senhor. Entra, Senhor, nesses lugares, ó Pai. Entra nessas casas, ó Pai. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, vamos fazer o seguinte. Vamos todo mundo ligar os seus microfones aí? Todo mundo pode ligar o microfone? Cadê a galerinha? Se ligar todos os microfones, vai dar microfonia. Vamos tentar. Só para a gente cantar esse louvor junto, tenta afastar o microfone um pouquinho, o telefone um pouquinho do rosto, da tua boca, para todo mundo a gente tentar cantar um louvor junto. Vamos tentar? Vamos lá? Amém. Todo mundo. Amém. Vamos lá, todo mundo está escutando? Amém. Amém. Vamos cantar o louvor que diz ser reconhecido. Quero me apresentar a ti. Vamos lá, puxa pra gente aí, Gustavo. Seu microfone tá desligado, Varão. É, Varão, você joga a bomba e corre dela, né? Pois é. Claro. Vai dar ruim, né? E liga o microfone aí todo mundo que eu canto sozinho. Não, a intenção é ouvir todo mundo. Só você puxar. Não, Varão, mas o delay da internet não vai dar certo, rapaz. Então Vai desliga o não, ele microfone. vai ficar microfonando. Então vamos Dá um desligar o microfone contratempo aí. e vamos escutar ele, então. Tá bom. Rapaz, não é que eles desligaram mesmo? Eu falei brincando, mas vamos embora então. Quero me apresentar a ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar em teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no teu altar para servir.
Quero me apresentar a ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar em seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir e toca o Espírito e abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém. O Senhor. Ai, Zezinho é muito maluco, cara. Só para atrapalhar. Tá cantado. Glória a Deus. Gilian? Palavra com Exley. A palavra com Exley aí. Pedir o Gilian para fazer uma oração pelo Exley aí agora, né? Para que Deus possa conduzir ele nesse momento aí de palavra aí, que nosso intuito aqui é a palavra, é nos deleitar naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar por ele aí, Gilian? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus, aqui estamos diante de Ti neste momento, ó Pai, estamos graças a Ti por este momento que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Queremos agora, ó Pai, entregar a vida do Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar conosco aquilo que está no Teu coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Usa o Teu servo, ó Pai, da maneira que Tu queres, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo certo? Posso falar? Pode, varão. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Paz do Senhor. Algumas pessoas faz algum tempo que a gente não se vê. Eu queria, antes de começar a falar aqui, eu queria externar os meus agradecimentos por essa bondosa oportunidade que os irmãos me concedem nessa noite de poder fazer aquilo que eu amo, né? Aquilo que eu fui chamado para fazer. Não sei se todos sabem o motivo da nossa ausência, mas nós temos um filho que é classe de risco, né? E a gente optou por cumprir essa quarentena a risco, para poder poupar a saúde dele. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não se limita a quatro paredes, tanto que nós estamos aqui hoje, vamos receber a palavra por intermédio da internet. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem guardado e zelado a vida de cada um. Eu queria, antes de começar a falar, dar essa explicação, né? Esse é o motivo da nossa ausência nos cultos. E é um prazer poder estar com os irmãos aqui. São pessoas que fazem parte da minha história, fazem parte da nossa vida naquela igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida. O tema que... Tá todo mundo me ouvindo direitinho? É porque, para mim, é um pouco estranho, porque é a primeira vez. E a gente tem o costume do altar, né? Do físico. E a gente fica um pouco... Parece que ninguém está ouvindo, mas vamos lá. O tema proposto, né? É sobre o vaso, sobre a restauração do vaso e o caráter de um adorador. Eu quero compartilhar com você. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse no texto clássico, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 6.
Eu queria te convidar para essa leitura e queria te convidar a mergulhar comigo nela, para que nós possamos nessa noite, como os irmãos já disse, já oraram, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar nessa noite, através e por intermédio de sua palavra. Amém? Está escrito assim, Jeremias capítulo 18 está escrito assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou nas mãos, tornou-lhe a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É muito interessante, eu já começo aqui assim, nessa introdução, a dizer que com Deus não há rodeios, né? Deus ele começa a falar conosco e nos chamando de fato daquilo que a gente é. Nós somos barro. Não há rodeios, não há meios para poder nos agradar, não. Deus é muito direto. O que ele diz nesse texto é que nós somos barro. E tem uma informação muito interessante, não sei se você já ouviu falar, mas catalogado pela ciência, existem 200 tipos de barro na Terra. Mas somente 8 tipos servem para se fazer vasos. Eu já começo a dizer que pode até ser difícil, né, achar esse tipo de barro para se fazer vaso, mas Deus nos achou. Deus achou você. Dos 8 tipos, se fazem vasos diferentes. É por isso que a gente vai ver que existem pessoas que são... eles não são aquele tipo de barro que se faz vaso. Eles são aquele tipo de barro que se produz entulho, né, aterro, mas não são vasos. São entulhadores, mas não são vasos. Mas Deus nos achou. Deus nos colocou na sua olaria para nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É interessante porque dentro desses tipos nós somos aqueles que Deus está forjando para uma grande obra, para uma grande missão. E eu começo nessa noite dizendo para você que o Senhor tem algo para realizar na nossa vida, na nossa história. Engraçado que Deus poderia ter dado a visão da olaria para Jeremias, mas Deus disse para ele, não, eu quero que você se levante e vá até aquela olaria. Eu preciso que você vá lá. Porque existem obras que Deus nos leva, mas existem obras que nós precisamos nos levantar e ir. Então Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu preciso que você se levante e vá até a oficina, a casa do olheiro. E lá eu vou te fazer ouvir a minha voz. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo para Jeremias,
eu vou te fazer entender o que eu quero te comunicar, né? Porque se eu te levar na olaria e só te mostrar, você não vai entender. Então eu vou te fazer entender o que eu quero que você entenda. Então, que nessa noite você possa entender que você está sendo chamado para uma grande obra e que Deus está preparando o ambiente para poder te usar, para poder fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. A olaria, existem lições que só se aprendem, que só se desenrolam dentro da olaria. Então Deus precisava levar Jeremias lá dentro daquela olaria. Outra coisa muito interessante é que Deus, ele se via naquele olheiro, irmãos. Não sei se você já ouviu falar isso, mas Deus, ele se via naquele olheiro. Quando Jeremias desce, a Bíblia diz que o olheiro ele estava tão entregue à sua obra que ele não percebe a presença de Jeremias. Jeremias chega e percebe ele entregue na sua obra, realizando aquele trabalho de tal forma que Deus se viu naquele homem. Eu quero pensar e acreditar que existiam várias olarias, vários olheiros naquela época, mas Deus viu naquele olheiro que não tem nome. A Bíblia não dá nome para o olheiro. A Bíblia não fala o nome desse olheiro. A Bíblia só fala da função dele. Mas a Bíblia não revela o nome dele. Porque servir a Deus muitas das vezes é assim, né? Não é o nosso nome que tem que aparecer. Não é a nossa pessoa que tem que aparecer, né? Mas uma coisa normalmente aparece, aquilo que a gente faz para Deus. E a primeira pergunta que eu faço para mim, para você nessa noite, será que Deus se vê em você, naquilo que você faz? De Jó, ele disse, eis aí o meu servo. Na vida desse homem que não tem nome, que é chamado só pela sua função, ele levou Jeremias para ver e disse que ele seria, ou que Deus faria da mesma forma na vida de Israel. Ou seja, Deus se viu na vida daquele homem. A olaria, ela revela que nós sempre vamos depender de Deus. E é justamente nesse lugar onde a gente se entrega para ser dependente, é onde Deus vai começar a fazer uma grande obra na nossa vida. É justamente nesse lugar onde nós não podemos fazer nada sozinho, onde o Senhor ele vai ter a liberdade para tratar com a gente com mais intimidade. É justamente nesse lugar chamado olaria. É justamente nesse lugar que nós vamos receber algo tremendo da parte de Deus. A olaria me ensina que eu devo me aplicar inteiramente naquilo que eu faço para Deus. Esse homem estava entregue à sua obra que estava sobre as rodas. Ele não tinha atenção para mais nada. Ele não tinha olhos para mais nada. Ele não conseguia ver mais nada a não ser o seu trabalho sobre as rodas. E eu volto a dizer, o próprio Deus viu tamanha dedicação e disse para Jeremias, desce lá naquele lugar. Porque é lá naquele lugar que eu vou poder te dar uma lição com alguém que é muito parecido comigo. Então eu quero te convidar
nesse final dos tempos. Eu gosto muito de falar sobre isso, tenho ouvido muito isso nesses últimos dias que nós temos passado, vivido. Quero te convidar para que nesses últimos momentos da igreja na Terra, que você se coloque nesse lugar, no lugar onde o Senhor possa te usar com inteireza de coração, com totalidade de coração. Como o Jackson e o Julian disse no começo, acabou o tempo das coisas fáceis. Acabou o tempo de nós ficarmos naquele lugar onde a gente só recebe e não dá nada, onde a gente não consegue oferecer nada para Deus. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Uns foram chamados, ou se é que foram chamados, simplesmente para frequentar um templo. Nós fomos chamados para ser esse templo. E dentro dessa construção que Deus está fazendo, nós precisamos nos colocar nessa posição de alguém que vai receber da parte de Deus uma unção poderosa. E não somente receber essa unção poderosa, mas deixar-se ser tratado por ela. Deixar-se ser capacitado por ela. Você se sente capacitado pela unção que você recebeu? Você se sente capaz através da unção que Deus derrama sobre a sua vida? Talento não encanta Deus. Talento é uma coisa que Deus mais tem no céu. Os anjos são muito talentosos naquilo que fazem. O céu tem seres perfeitos. Então, talento não encanta o Senhor. Repara que a olaria é um lugar simples. A olaria é um lugar simples. Não sei se você já trabalhou, mas eu já trabalhei numa olaria. Numa olaria a gente anda todo sujo. E barro é uma coisa difícil de se trabalhar com barro. Barro, depois que você molha ele gruda no seu corpo. É difícil se trabalhar com barro. É uma coisa que começa a sujar, ou sujar sua roupa, suas mãos. Mas o que eu acho lindo nessa passagem é que Deus resolveu trabalhar com um material que não merece as suas mãos. Deus está trabalhando em nós, irmãos. E o que eu sei dizer para você é que nós não merecemos. Nós não merecemos esse cuidado, nós não merecemos essa misericórdia, nós não merecemos receber isso que recebemos todos os dias. Por isso, Ministério de Louvor, eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, de uma coisa eu sei. O olheiro quer cuidar de você. Porque dentro desses segredos que existem dentro da olaria, nós precisamos estar dispostos a entender que nós somos frágeis. Nós precisamos entender que a fragilidade, ela nasce junto com a gente. Nós somos fadados a se quebrar. Eu não consigo imaginar, porque o texto não me deixa ir além. O texto, ele não leva o vaso para o forno, como você já está cansado de ouvir. O texto de Jeremias não queima o vaso no forno. O texto de Jeremias não leva o vaso para o sol. Repara o texto. O texto deixa o vaso sempre na mão
do olheiro. Por isso, a sua fragilidade, ela não pode te afastar da mão do olheiro, ela tem que te aproximar. A fragilidade tem que te trazer para perto, não te jogar para longe. Os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas quebras, sempre vão proporcionar no coração de Deus um vaso novo. Mas normalmente no nosso coração vai proporcionar um desejo de humilhação ou de afastamento. Por isso, todas as vezes que você se quebrar, todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você pecar, só existe um lugar onde você pode ser refeito, onde você pode ter uma nova esperança, novos sonhos, novos ideais. É na mão do olheiro. O texto bíblico, ele não leva o vaso para um processo além das mãos do olheiro. Sabe por quê? Porque quebrar-se faz parte da nossa natureza. Então, nessa noite eu venho aqui para te dizer que nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Essa palavra ela é tão dita, mas quando a gente experimenta vivê-la de fato, é que a gente vai começar a entender que essa dependência vai nos fazer crescer pessoalmente e vai nos fazer entender o próximo, o outro. Então Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, sai desse lugar e vai até o lugar onde eu quero que você esteja. Porque eu quero te fazer entender como é que eu vejo vocês. Então o fato como Deus me vê revela muito do projeto dele na minha vida. Então Deus me vê como um barro. Mas o ensinamento que Jeremias recebe é que enquanto eu sou barro, eu sempre vou ter a mão do olheiro do meu lado. Por isso, nessa noite eu quero te convidar para você se comportar como um barro. Para você se colocar na posição de barro. Porque só na posição de barro há espaço para Deus trabalhar na sua vida. Somente na posição de barro. Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo aí em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vou ler um texto novo para você. Vou ler um texto que ninguém prega, vou ler um texto que ninguém lê, vou ler um texto novo para você. Se você está com a sua Bíblia aí, se você não tiver, acompanhe a leitura, diz assim. A parábola do fariseu e do publicano. Talvez você nunca tenha lido esse texto ou nunca tenha ouvido falar, mas está escrito assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, iníquos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo,
ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas os que se humilham serão exaltados. Não sei se você já ouviu esse texto, não sei se você conhecia, não sei se você já ouviu alguma mensagem, mas raramente se lê esse texto, raramente se prega esse texto, porque se existe uma coisa que atrai a presença de Deus na vida do homem, é justamente quando ele tem absoluta certeza que ele não é nada. Tem absoluta certeza que ele não pode nada. Nós temos a frequente mania, o frequente desejo de achar que estamos preparados. Mas aquilo que atrai a escolha de Deus, aquilo que atrai os olhos de Deus para a vida do homem, isso é bíblico. É justamente quando a gente entende quem a gente é. Nós somos barro. Eu me lembro de Moisés, quando Deus foi chamar Moisés, a primeira coisa que Moisés disse para Deus foi: quem sou eu? Eu me lembro de Josué. Deus tendo que encorajar Josué para assumir o posto que Deus já havia colocado na mão dele. Porque Josué entendia que ele não era nada. Agora, escuta aqui. Eu me lembro também de Pedro. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como peneiro trigo, para passar você numa peneira. Aí Jesus disse assim para ele: mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Pedrão, como sempre, com a ausência do tratamento do orleiro, Pedrão disse para Jesus assim: Senhor, eu estou contigo para ir para a prisão ou até mesmo a morte. Aí Jesus disse para ele assim: Pedro, vou te falar uma realidade. Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Porque nós somos muito parecidos com Pedro. Nós temos essa mania de achar que estamos preparados. Mas uma coisa eu aprendo, que mesmo na nossa ignorância espiritual, nós temos um Jesus que já intercedeu por nós. Nós não podemos contar com muitas pessoas, mas eu quero te lembrar uma coisa nessa live, nessa noite. Existe alguém que já intercedeu por você. A figurinha não muda, irmãos. Não muda. O diabo que queria peneirar Pedro como trigo, teve que pedir permissão a Deus, como teve que pedir permissão para tocar em Jó. É o mesmo Deus e é o mesmo inimigo. Então a figurinha não muda. Tudo que chega em você, chega com a permissão do Senhor. Chega com a permissão do Deus a quem você serve. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer que o que vai atrair o Senhor para a sua vida e para aquilo que você faz na obra de Deus é o tamanho da sua humilhação. Você vai ser usado do mesmo tamanho que você for humilhado. Você vai ser usado do mesmo tamanho com que você for desprezado. Porque a humilhação, e foi Jesus quem termina a parábola dizendo: porque aqueles que forem humilhados, esses serão exaltados. Então o segredo não está em aparecer. O segredo não está em ser destaque. O segredo
está em ser usado na hora certa. Lembra de Jonas? Jonas foi usado na hora certa, com uma palavra certa, e converteu-se em uma cidade inteira com uma mensagem. Talvez nós perdemos tanta força, ou fazemos tanta força, achando que o segredo das nossas vitórias está nas nossas idas e vindas, quando, na verdade, nós precisamos estar preparados para a hora certa. E é nesse momento da hora certa que Deus vai trabalhar na nossa vida. Então, não coloque o seu coração em ansiedade, não coloque a sua vida em ansiedade, porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, as nossas vontades, aquilo que nos incomoda. Mas como vaso, nós estamos nas mãos. E é nas mãos do olheiro que está garantida a nossa vitória. Por isso, paciência. Fique calmo, fique tranquilo. Deixa Deus processar você. Nós servimos a um Deus dos processos. Não corte caminho nos processos. Não corte caminho nos sacrifícios. Não tente achar que você vai enganar ao Senhor em algum sacrifício. Siga o caminho do sacrifício. O nosso Salvador seguiu o caminho implacável do sacrifício. Eu venho nessa noite dar uma notícia. Não existe outro caminho para os servos. Não existe outro caminho para os servos, senão o caminho do sacrifício também. Quem está nas mãos do olheiro estará debaixo dos seus recursos, dos seus cuidados, da sua boa mão. Por isso, nunca se ache preparado. Nunca se deixe essa ansiedade do coração te levar a um lugar onde de fato você tem consciência que não mereça. Mas entenda uma coisa. Deus já te escolheu. E já nos chamou e nos vocacionou para essa grande obra. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precise de restauração em alguma área da sua vida. Precise ser curado pelo Espírito Santo em alguma área da sua vida. Nós chegamos em algumas fases e partes da nossa vida em que a gente não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar, não sabe que atitude tomar. É justamente nessa hora que a gente se quebra. É justamente nessa hora que a gente comete alguma coisa concernente à nossa natureza. É justamente nessa hora que a gente não sabe o que fazer, justamente nessa hora que a gente não tem a direção correta, justamente nessa hora que a gente não consegue entender os caminhos de Deus, e aí justamente nessa hora que a gente chega nesse lugar da nossa natureza. Talvez você esteja aí lutando com a força do seu braço, lutando com a força da sua autoridade, lutando com a força dos seus próprios pensamentos, quando na verdade o que você precisa é reconhecer que está quebrado. É reconhecer que precisa ser trabalhado num vaso novo. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. O projeto de Deus já está preparado, esperando você entender quem você é. Esperando nós entendermos quem nós somos.
Então deixa o Espírito Santo fazer um vaso novo nessa noite. Volta para a mão, não sei aonde você está. Volta para as mãos. Se sinta seguro de novo. Se sinta amado, amada. Deixa eu te lembrar uma coisa. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Não tem poder. Não tem poder. Ele tenta fazer ou colocar medo do lado de fora, mas não tem poder. Aquele que dá ordem às tempestades ainda está do nosso lado. Aquele que perdoa os nossos pecados e as nossas falhas ainda está do nosso lado. E minha palavra nessa noite para o nosso coração é a palavra de encorajamento. Levante a sua cabeça. Deixe o Espírito Santo de Deus restituir tudo aquilo que muitas das vezes nós não entendemos. Deixe o Espírito Santo de Deus te restituir. Nós somos barros. Barros na mão do oleiro. Eu sempre vou ser dependente de Deus na minha formação. Não existe nada que eu não vá depender de Deus. Jesus disse, ele foi muito claro, sem mim, nada podeis fazer. Então, meu querido, levante a sua cabeça nessa noite. Porque Deus encerra o versículo 6 dizendo, não poderei eu fazer assim como esse oleiro faz com esse barro com a casa de Israel. Israel estava perdido moralmente. Israel estava moralmente, espiritualmente vencido, derrotado, entregue aos deuses estranhos. E sabe qual era a palavra de Deus para Jeremias? Disse assim, Deus encerra dizendo assim, Jeremias, você conhece a situação do povo em que você habita no meio. Por quê? Porque o profeta ele carrega no peito, ele carrega no coração. Escuta isso, irmão. O profeta ele carrega no peito e no coração os sentimentos de Deus. Ele carrega dentro do coração os sentimentos de Deus. Por isso pode ter muita coisa que você não acha correto, que você às vezes tem até nojo. E eu quero te dar uma notícia. Talvez isso seja um pouco do sentimento de Deus dentro de você. Porque o profeta normalmente ele carrega dentro de si os sentimentos de Deus. Então Deus está mostrando para ele, Jeremias, eu sei que dentro de você está revoltado com o que está acontecendo com o seu povo. Porque é comum e normal que Deus queira compartilhar conosco, e não só nós compartilhar com Deus, os nossos sentimentos. Então Deus também compartilhava, como ele fez com Oséias, quando Israel o abandonou por completo. Ele disse para Oséias, Oséias, eu quero que você vá na casa de prostituição e tome uma mulher como esposa. E quando algum dos meus filhos perguntarem para você por que você fez isso, você vai dizer para eles, é assim que Deus sente. É isso que Deus sente quando vê você adorando outro Deus. Então quem anda com Deus normalmente carrega no seu peito os seus sentimentos. Então, meu amigo, minha amiga, servos de Deus que estão aqui nessa noite, eu quero te dizer uma coisa.
esses sentimentos que cercam o seu coração, talvez nem seja uma briga sua. É porque o chamado, a vocação, nos leva até esse lugar. Esse lugar onde o Senhor nos faz sentir o que Ele sente. Nos faz experimentar dentro de nós um pouco da realidade espiritual. Por isso, nessa noite, Deus te chamou para ser vaso. E vaso, normalmente, é o lugar onde se deposita as coisas, onde se coloca as coisas dentro. Vaso de honrarias, vaso onde normalmente se guardava coisas preciosas, né? Normalmente a função do vaso antigamente era essa. Mas eu tenho absoluta certeza que dentro de você existe algo poderoso da parte de Deus. Agora, só existe um lugar onde tudo que Deus colocou em você vai ser desenvolvido. Na olaria e nas mãos de Deus. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a ser mais humilhado na presença de Deus. A ser mais quebrantado na presença de Deus. Uma certa feita foram perguntar para João Batista: você é o Cristo? A oportunidade da vida dele de ser conhecido e reconhecido. E perguntaram para ele: você é o Cristo? É você que é o Cristo? É você que devemos seguir? E ele disse sem medo de errar: eu não sou o Cristo. Se tinha uma coisa que João Batista sabia, era o seu lugar. E é isso que a gente precisa saber: qual é o nosso lugar. Quando nós entendermos e sabermos qual é o nosso lugar, nós estaremos naquele lugar onde nada mais importa. Se lembraram de nós ou se não se lembraram. Se nos deram uma oportunidade ou se não nos deram uma oportunidade. Estaremos naquele lugar onde nada mais importa, a não ser viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu amigo, nessa noite eu quero deixar essa palavra para o nosso coração. Você é barro. E tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, na nossa história, está diante de você. Está diante de cada um de nós. Deixe-se ser moldado. Deixe-se ser transformado. Para que isso, e eu encerro dizendo isso, para que tudo isso, aleluia, seja um reflexo quando você subir naquele altar. Quando você ministrar. Oh, meu Deus do céu. A minha oração é para que quando você suba naquele altar, quando nós subamos naquele altar, o reflexo da nossa humilhação se transforme em um peso de glória. Que o reflexo da nossa humilhação se transforme em batismo com o Espírito Santo. Que o reflexo da nossa humilhação se transforme em expulsões de demônios. Que o reflexo da nossa humilhação se transforme em curas divinas. Porque aquele que se humilhar, o texto é claro, irmão. A humilhação ela não é externa, sabe? Não é alguém que vai vir para te humilhar. O texto é claro: aquele que se humilhar.
Lembra do publicano? Da parábola que a gente leu? O publicano voltou para casa justificado. O publicano não cumpria nada, mas sabia chegar na presença de Deus. E o segredo está na humilhação. Eu volto a dizer. Não sei se você lembra da mulher Cirofenícia. Jesus leva ela ao lugar do milagre pelo caminho da humilhação. Ele diz para ela: não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem do resto do que cai da mesa dos seus senhores. Jesus disse assim: não vi tamanha fé em todo Israel. Porque o caminho da humilhação atrai os olhares divinos, atrai os olhares de Deus. Por isso, nessa noite, só existe um caminho para que Deus nos enxergue, para que Deus olhe para nós. É o caminho da humilhação. Aquele caminho onde eu sei quem sou e reconheço quem sou. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, meus irmãos? Eu tenho absoluta certeza que tudo que foi compartilhado é o propósito de Deus para nós nessa noite. Então deixa o Espírito Santo realizar o que ele tem para fazer na nossa vida. Porque eu sei que muito em breve, vai sair aquela notícia. E eu tenho absoluta certeza que vamos chegar diante do Senhor com as nossas mãos trabalhosas. Então deixa o Espírito Santo te fazer de novo. Colocar algo dentro de você, dentro do seu peito. Para encerrar, eu conto uma experiência de um professor que eu tive. Um dia ele disse para Deus assim: Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Qual é o seu sentimento? E em oração, Deus permitiu que ele sentisse. Ele relata que naquela noite ele quase foi a óbito. Ele ouvia o clamor das almas, ele ouvia e percebia o descaso da igreja, de uma forma geral, e quase morrendo, Deus tirou o sentimento. Ele disse: Senhor, agora me deixa sentir só até onde eu suportar. Ele disse que ele nunca mais foi o mesmo. A experiência que fica é que ele nunca fez nada para agradar mais ninguém. Ele nunca trilhou mais um caminho por simplesmente um convite. Ele sempre esperava a voz de Deus para fazer o que precisava ser feito. Por isso, nessa noite, eu te convido a dar mais ouvido à voz de Deus. Ela vai te levar ao lugar onde você precisa estar. Amém? Glória a Deus. Gilian, vamos fazer algo diferente agora? Eu queria que você que está ao alcance aí da nossa voz, onde você estivesse, a gente vai se ajoelhar agora, onde você está na tua casa, que eu tenho certeza que cada um está na tua casa. Vamos se ajoelhar
como hoje foi falado de Casa do Olheiro, humilhação, né, Gilian? Aciona o microfone aí, Gilian. Como foi falado de humilhação, descer a Casa do Olheiro, eu queria fazer esse pedido de o Exley. Nós vamos nos ajoelhar agora, todos nós vamos se ajoelhar. Eu queria pedir o Ex ministrasse essa oração sobre nós nessa noite. Essa é uma oração para que Deus venha nos encorajar, para que Deus venha nos capacitar para essa obra, que não é fácil. Né, Gilian? A gente sabe que não é fácil para ninguém, mas onde você estiver aí agora, vamos nos ajoelhar? Eu não tô. Tem muita gente que a gente não está conseguindo ver aqui, né? A gente respeita, tá só ouvindo. Mas é o momento agora que a gente vamos botar nosso joelho no chão, vamos falar com Deus. Vamos pedir o ex-ministro essa oração sobre a gente aí, né, Gilian? Amém. Vamos lá? Amém. A gente vai orar. A gente vai orar. Amém. Vamos lá, Pai, nós Deus. consagramos ao Senhor, Pai, nesse momento. Nós queremos receber do Senhor nessa noite, ó Pai, a direção certa. Tira de nós esse sentimento que nós herdamos de Adão, Pai. Muitas das vezes, de achar que somos alguma coisa, de achar que estamos preparados, de achar que podemos alguma coisa. Isso às vezes atrapalha o projeto e o processo que o Senhor está fazendo em nós. Coloca a nossa vida inteiramente no Senhor, Pai. É fato que nós vamos se quebrar de novo. Fato que nós vamos necessitar das suas mãos de novo. Isso é inevitável. Mas que essa quebra não nos afaste do Senhor, não nos afaste dos nossos ofícios, não nos afaste do lugar onde nós necessitamos estar. Que o olhar acusador, muitas das vezes, das pessoas, Senhor, não nos afaste da sua mão, Senhor. Porque o lugar do pecador ainda é na sua mão. O lugar do pecador, Senhor, o lugar daquele, ó Deus, que necessita de perdão ainda é na sua mão, Pai. Então não nos deixe sair desse lugar. A minha oração nessa noite, ó Pai, é para que o Senhor traga um renovo nessa noite sobre a vida desse ministério de louvor e sobre a minha vida, sobre a minha casa. A minha oração é para que o Senhor derrame um vento do seu espírito sobre a nossa existência. A minha oração é para que o Senhor derrame um avivamento sobre a nossa vida, Senhor. Um avivamento que não seja movido por instrumentos, que não seja movido por louvores bonitos, mas um avivamento que seja promovido pela mão do olheiro dentro de nós. Um avivamento verdadeiro, Senhor. Um avivamento que cause constrangimento em nós, a começar por nós, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, ó Pai, para que o Senhor nos revista de poder. Porque do que nós precisamos nesses últimos dias é de revestimento de poder, Senhor. Nós não precisamos de talentos, nós não precisamos de nada mais, Senhor. Nós precisamos somente de duas coisas: poder e unção. Por isso, nessa noite eu oro, Senhor, te pedindo para que o Senhor comece a derramar poder e unção sobre a vida dos instrumentistas, Senhor. Ó Deus, enche esses homens, Senhor, de poder e de unção. Ó Deus, para que ao tomarem aqueles instrumentos, Senhor, eles sejam tomados pelo seu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos e te entregamos a vida de cada um nas suas mãos, Senhor. Ó Deus, que esse sentimento, Senhor, de humilhação venha sobre o nosso coração ainda essa noite, Senhor. Algo que não é feito por palavra de homem, Senhor, mas é movido e realizado pelo poder do seu Espírito. Só existe um que pode promover avivamento, e é o Espírito Santo de Deus.
Nessa noite eu te peço, Senhor, pela vida daqueles que ministram no microfone, Senhor, que usam a sua voz e usam também as palavras para liberar, ó Deus, sobre a vida do povo, Senhor, palavras de unção, de poder e de autoridade. Eu te entrego a vida de cada um, Senhor. Eu te entrego a família de cada um, eu te entrego os filhos de cada um, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, o vaso ele é impedido por muitas coisas, Senhor. Ele é embarreirado por muitas coisas que ele mesmo cria dentro dele mesmo. Por isso, nessa noite eu te peço que haja um destravar do Senhor nas vidas. Ó Deus, que comece a acontecer nesse momento, Senhor, uma liberação de autoridade sobre a vida dessas mulheres e sobre a vida desses homens que ministram, Senhor. Nós queremos orar nessa noite, Pai, para que haja um derramar do seu espírito sobrenatural. Eu te peço, Senhor, Oh, Jesus, faça a tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Derrame sobre nós o teu Espírito, Senhor. Oh, Deus, nós queremos estar na tua presença nesta noite, Senhor. A palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Senhor, nós queremos nos colocar na dependência do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer nada sem a tua presença. Deus, tu és o motivo, Senhor, Deus amado, de tudo, Pai. De todas as coisas, de tudo que nós viemos a fazer, tu és o motivo, Senhor. Senhor, e nós sabemos que no momento que nós passamos, Senhor, entra ano e sai ano, nós estamos nessa luta, nós estamos na brecha, Senhor, nós nos colocamos em prontidão, Senhor, para ser usado por Ti, Senhor. Mas muitas das vezes, Senhor Deus amado, nós precisamos parar, como nós paramos hoje, Pai. E nós aprendemos, Senhor Deus amado, um pouco acerca do que o propósito que o Senhor quer realizar na vida de cada vaso, de cada pessoa, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, eu e Gilian, como líder desse ministério, Senhor Deus amado, nós temos nos colocado em oração, Senhor, não porque nós somos melhores do que ninguém, Senhor, porque realmente, Pai, nós precisamos mudar, algumas coisas precisam mudar, Senhor. Senhor, nós estamos em propósito de oração, porque nós temos a certeza, Senhor Deus amado, que nós fomos escolhidos, Pai, nós fomos separados para esta obra, Senhor. Mas nós temos a certeza que algumas coisas em nós precisam ser mudadas, Senhor. Que o Senhor possa começar a mudar o nosso caráter, Senhor Deus amado. E para quando eu falo de caráter, Senhor, eu não estou, Senhor Deus, especificando pessoas, eu estou falando de todos nós que fazemos parte desse corpo, Senhor. Que o Senhor possa começar a mudar a nossa forma de pensar, Senhor. Que o Senhor possa mudar a nossa forma de agir, de lidar com as pessoas, Senhor. Nos ajudar, muitas das vezes, assim, a entender, Senhor, Deus amado, a compreender, Senhor. Mas nós também sabemos que nós estamos num tempo, Senhor, que nós não fomos chamados agora, não fomos escolhidos agora. Cada um foi escolhido desde o ventre da tua mãe para esta obra, Senhor. Então eu tenho a certeza, Senhor, que cada um tem esse chamado dentro de si. Eu tenho certeza que o Senhor já falou especificamente com cada um, Senhor Deus amado, no secreto, Senhor, em relação a esse chamado, Senhor. Então, Senhor, é o momento da gente nos apegar a Ti, Senhor, nos fortalecer em Ti, porque as lutas vão vir, Senhor, as dificuldades vão chegar, as palavras contrárias vão chegar, Senhor Deus amado, a vontade de desistir vai chegar, Senhor, a vontade de parar vai chegar, mas, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, não nos deixe olhar para trás, Senhor, não nos deixe voltar para trás, Senhor, que nós possamos continuar seguindo em frente, Senhor, porque nós sabemos que essa luta, essa dificuldade, Senhor, ela é momentânea, ela vai passar, Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor iria e prepararia um lugar, Senhor, o Senhor viria nos buscar. E, Senhor Deus amado, nós temos te aguardado, temos ansiado, Senhor, estamos ansiosos por ti, Senhor, para que isso tudo venha acabar, Senhor, porque nós sabemos que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, Senhor, não vai haver mais pranto, só vai haver alegria, Senhor Deus amado, diante de ti, e os nossos olhos vão poder te ver face a face, Senhor Deus amado. Senhor, eu quero te pedir, eu quero interceder por esse ministério de louvor, Senhor. Senhor, essas pessoas que têm, Senhor Deus amado, nós temos juntado força no momento em que muitas das vezes nós pensamos que nós vamos desistir, que vai acabar, Senhor.
mas nós, cada dia, o Senhor tem ministrado no coração de cada um a importância, Senhor Deus amado, de estar à frente desse ministério, o chamado, o Senhor tem ministrado no coração de cada um, Senhor. Quantas das vezes, Senhor Deus amado, tem pessoas que estão com problema dentro de casa, está com problema com o esposo, está com problema no trabalho, está desempregado, Senhor, está com seus problemas internos, Senhor Deus amado, mas não tem abandonado, tem estado de frente, Senhor. Capacita cada um desses, Senhor Deus amado. Nós não podemos, Senhor Deus, eu e Juliano, não podemos pagar, não podemos oferecer nada, Senhor Deus, além da tua presença, Senhor. Não podemos, Senhor Deus amado, fazer mais nada, Senhor Deus, a não ser lembrar, Senhor, que o esforço de cada um, Senhor, haverá uma recompensa, Senhor, não porque nós somos melhores do que ninguém, não, Senhor, porque se nós perseverarmos, Senhor Deus, e ficarmos firmes até o final, Senhor, o Senhor tem um céu de glória para cada um, Senhor Deus amado, Senhor, e é por isso que nós estamos na tua presença, não porque nós queremos aparecer, porque nós cantamos, porque nós tocamos bem, não, Senhor, é pela tua presença, Senhor, porque o Senhor conhece a cada um no íntimo da tua casa, no íntimo do teu lar, o Senhor conhece a cada um, Senhor. O Senhor tem cuidado da saúde de cada um, Senhor. O Senhor tem cuidado da saúde da família de cada um, Senhor. Deus, quantas das vezes nós pensamos que vai acabar e o Senhor entra com a provisão, Senhor. Quantas das vezes nós pensamos que nós vamos nos sucumbir aos nossos problemas e dificuldades e o Senhor vem com a paz, o Senhor vem com a calma sobre nossas vidas, Senhor Deus amado. Quantas das vezes nós pensamos que nós estamos esquecidos e o Senhor sempre envia um, Pai, dizendo que está orando por nós, Senhor. Ô Espírito Santo, eu quero te agradecer pelos teus cuidados, Senhor. Cuida de nós a cada dia mais e mais, Senhor. Toma esse ministério nas tuas mãos, Espírito Santo. Senhor, tu sabe do que eu estou falando, tu sabe, Senhor, do que a minha casa passa, tu sabes do que a casa do Gilian passa, tu sabes do que a casa de cada um passa, Senhor. E não é mais um momento, Senhor Deus amado, de nos vermos como vítimas, Senhor. Senhor, porque muitas das vezes a dificuldade é tão grande, Senhor, a luta vem tão feroz, o inimigo vem tão feroz, Senhor, que nós mesmo pensamos que nós não vamos aguentar. Mas todas as vezes o Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre nos levanta com mão forte, porque nós somos vasos, como foi pregado hoje, nós somos vasos, estamos, Senhor Deus amado, na mão do olheiro, Pai, o olheiro sabe o que faz, Senhor. O olheiro sabe a hora de levar o vaso para o fogo, Senhor. O olheiro sabe a hora de levar o vaso para o sol, para secar, Senhor. O olheiro sabe a hora de deixar o vaso descansando, Senhor. Então, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Como foi dito, Pai, não cai uma folha da árvore sem a tua permissão, Senhor. Senhor, nem um fio de cabelo da nossa cabeça consegue cair sem a tua permissão, Senhor. O diabo não consegue nos tocar sem a tua permissão. Senhor, a morte não vai chegar até nós sem a tua permissão, Senhor. Oh, Deus, tu tens o controle de tudo e de todas as coisas. Por isso eu quero te pedir, Senhor, toma, Senhor, o Maxwell nas tuas mãos, tome a Érica, tome o Wendy, o Dirley, a Carol, o Belo, Senhor Deus amado, a Carol, esposa do Douglas, toma o Douglas nas suas mãos, Senhor, o Diego nas tuas mãos, Senhor, Deus amado, Senhor, toma o Gilian nas tuas mãos, a Joelma nas tuas mãos, Senhor, o Gustavo, a Betânia, o Zezinho nas tuas mãos, Senhor, tome a Priscila nas tuas mãos, Senhor, tome a Leilane nas tuas mãos, Senhor, Senhor, toma o Gilian nas tuas mãos, Senhor, oh Deus, nós queremos colocar todos nas tuas mãos, o Dirley nas tuas mãos, Senhor, Senhor, a Lidiane, Pai, que no momento está afastada pelo momento de gravidez, mas ela faz parte desse corpo, faz parte dessa família. Tome a Andréia nas suas mãos, a minha esposa nas suas mãos, Senhor. Tome a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Tome todo esse ministério nas tuas mãos. Tome, Senhor Deus, a vida do Exley, Senhor. A tua família nas tuas mãos, Senhor. Tem a Viviane nas tuas mãos. Toma, Senhor, todos nas suas mãos. Espírito Santo, o Endel, Senhor. Senhor, entra, Senhor, Deus amado, onde nós não conseguimos ver o que está passando, Senhor. O que está acontecendo dentro de quatro paredes, no íntimo de cada um, Senhor. Dentro, Senhor, do conflito de cada um, o Fabinho nas tuas mãos, Senhor. Tome, Senhor Deus, esse ministério nas tuas mãos, Senhor. E nos cura, Pai, para que nós podemos ser cura para alguém, Senhor. Nos sara, Pai, para que nós possamos ser remédio para alguém, Pai.
para que nós possamos levar remédio para aqueles que estão precisando, para que nós podemos levar cura para aqueles que estão precisando de cura, Senhor. Espírito Santo, nós não vamos poder fazer nada disso, Senhor, se nós mesmos estamos precisando de cura, se nós mesmos estamos com feridas abertas, se nós mesmos estamos precisando ser sarados por dentro, Senhor. Então, Senhor, eu te peço nessa noite, Espírito de vida, traga cura, Pai. Traga restauração, traga avivamento, Senhor. Traga libertação, Pai. Nos usa para profetizar nesse tempo de guerra e de luta, Senhor. Mas para que isso aconteça, Senhor, todas essas coisas venham acontecer na minha casa, na minha vida, nas nossas vidas, no nosso íntimo, Pai. Aquele que sofre de depressão, mas está firme, Pai. Aquele que está com ansiedade, mas está firme na tua presença, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Aquele que precisa de uma porta aberta, aquele que está com seus sonhos, Pai, travado, destrava, Senhor. Aqueles que precisam de uma resposta, de um milagre, traga tudo isso sobre a vida dos teus servos, Senhor. Nós não estamos te mandando, Pai, nós estamos te suplicando, Pai, porque a tua palavra diz: dobra o teu joelho diante de ti, entra no quarto e ora. É o que nós estamos fazendo, Pai. Essa live, Senhor, que está sendo transmitida, que venha ficar marcada nesse ministério de louvor, Senhor. Senhor, é o que eu te peço nesta noite, Pai. Crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer maravilhas. Eu quero te pedir pela nossa cobertura espiritual, que é o nosso pastor também, Senhor. Senhor, toma o pastor Neemias nas tuas mãos, Senhor, o teu servo. Ajude ele nas suas dificuldades. Senhor, nós temos a plena certeza que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. E que nenhuma dessas coisas fugiu do controle de suas mãos, Senhor. Então eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por mais essa noite. E uma noite que vai ficar marcada na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra para o Gilian, né? E para a Joelma. E para a Viviane aí. Para a gente fazer os nossos encerramentos, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês. A palavra está com o Gilian. Bom, a parte, né? Só queria agradecer a todos vocês aí que participaram, né, cara? A gente fez esse pedido aí, a gente fez essa live aí com todo carinho, né, cara? Nós estamos vivendo aí o que todo mundo fala, esse novo normal, tempos de mudança. Então a gente tentou fazer o melhor possível aí, adaptar para a nossa realidade de hoje em dia, para que o conhecimento ele chegue até nós dessa forma, né, cara? Então eu quero agradecer a vocês aí, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. O Wesley, muito obrigado aí, que prontamente atendeu o nosso convite, se dispôs a fazer. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, derrame sobre você muitas e muitas bênçãos, e que cada dia ele traga o renovo espiritual, físico, para a vida de vocês aí, que a sua casa seja abençoada. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês aí, tá? Que Deus possa derramar as bênçãos sobre vocês, que nós possamos entender que nós somos barro na mão do oleiro, e que ele vai nos moldar à vontade dele. Não é a nossa vontade, mas a vontade dele. Nós somos apenas barros nas mãos do oleiro. Amém? Muito obrigado a todos aí. Vivi, tem alguma consideração final? Vivi do nosso cultivo espiritual aí, né? Quero louvar a Deus pela vida da Vivi, porque ela tem subido ao monte, tem clamado por nós, tem intercedido por nós. Nós temos estado na presença de Deus aí, nós temos feito um propósito, eu, André, o Gilian, Joel, minha Vivi, pela vida de cada um, pela nossa vida. Wesley, antes de passar para Vivi, eu quero deixar aqui um agradecimento a você, a tua família aí, por estar com a gente aí, para ministrar para a gente aí. Que palavra abençoada. Eu fui muito edificado através dessa palavra, né, Gilian? Então, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. E deixa Deus te usar mais e mais. Vivi. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor, ele tem lançado os desafios para a gente, e a gente, graças a Deus, tem colocado esses desafios cumprido aos que o Senhor tem colocado em nós,
né? Muitas das vezes a gente está passando por lutas, tribulações, mas Ele tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando a gente pensa que está fraco, aí que Ele vem e nos dá a forte mão dele para poder a gente prosseguir. E eu louvo ao Senhor, porque Ele tem colocado desafios em nossas mãos, né? Tem colocado palavras poderosas, né? Tem sido ministrações assim maravilhosas, né? Nesses dias aí, nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, né? E o Senhor, Ele tem nos alimentado de uma maneira assim extraordinária, né? Para que a gente possa estar aí nos fortalecendo nele, né? Para que possa viver, vamos dizer assim, como diz, né? Mais uma milha, né? Nós hoje nós fomos fortalecidos com essa palavra, né? E nós podemos caminhar mais uma milha aí, em nome de Jesus. Amém? Queria agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm orado por mim também, né? Assim como eu tenho orado por vocês. E que em nome de Jesus a gente possa vencer todas essas barreiras e esse vírus aí possa ser lançado para longe, em nome de Jesus, que a gente volte a cultuar, né? Estarmos juntos em comunhão o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Wexley, quer dizer alguma coisa? Agradecer, meu garoto. Muito obrigado pelo carinho aí de sempre. Eu acredito que Deus nessa noite, marcou algo no nosso coração. É só a gente deixar fluir, né? Às vezes a gente se esquece do Deus da simplicidade. Né? A gente quer o Deus das coisas. E quando, na verdade, Deus às vezes quer agir na nossa simplicidade. Então seja simples, seja humilde, seja mais humilhado. Eu tenho certeza que a sua vocação vai brilhar na direção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo aí. Que Deus te multiplique. Amém? Um prazer, uma honra. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Betânia? Diego? Antes de vocês saírem, eu gostaria de Só tirar dizer- uma foto, tá? Uhum. Só queria dizer que eu recebi muito de Deus com essa palavra. Deus tem me incomodado muito nesses últimos dias. Mas é muito bom a gente obedecer. A gente dá lugar para Deus, né? Porque se a gente não der lugar, o Espírito Santo se afasta de nós, porque nós nos afastamos dele, né? E nesses últimos dias, Deus tem me incomodado muito para poder voltar ao primeiro amor. E foi muito bom ouvir essa palavra de Deus transmitida através desse ministério, da palavra de Deus transmitida através do Wexley. Eu agradeço, eu só tenho a agradecer, porque o meu vaso estava todo quebrado, estava rachado. Mas eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, Ele me colocou de pé novamente, através dessa palavra. Só tenho a agradecer. Gustavo, quer falar alguma coisa, Gustavo? Vamos brincar, Vivi? Rony? Gustavo? Tá precisando da família ninguém, olha. Todo mundo fazendo careta. Fabi, não quer falar nada, não? Oi, gente. Deus Pode abençoe falar. vocês. Saudade de A Rony tá meio escondida. de ter um momento com vocês assim. Tô só recebendo, cara. Você tá doido? Já chorei um bocado aqui, mano. Você tá louco? Tô com o coração quebrado aqui. Tem casa você também, amor? Cadê o Gustavo? Cadê Fabinho? Quero ouvir Fabinho. Cadê Fabinho?
Fabinho tá sem microfone, hein, Fabinho. Rapaz. Diego, Guilherme. Gente, só quero agradecer